convidado. Gente, seguinte, esse é um mês muito importante quando o assunto é a saúde dos homens. Eu recebi na semana passada um urologista para falar com a gente sobre o Novembro Azives, né, que tem muito gaiato aí, para que você possa entender mais sobre a campanha que é feita em prevenção ao câncer de próstata, mas o nosso assunto de cuidados masculinos, ele continua, porque eu trouxe mais um super convidado. É outro João. É o quê, rapaz? Tá cheio de João. Graças a Deus, e a gente vai continuar. Recebam ele, representando a que vale mais, Dr. João Tiago Matos. Seja muito bem-vindo. João Number 2, como é que você tá, meu velho? Boa tarde. Amigo, como é que vai? Muito obrigado pelo seu tempo, viu, doutor? Obrigado a vocês por estar aqui, é um prazer. Muito bom, muito bom. Olha, hoje a gente vai falar de uma maneira mais generalizada sobre a saúde masculina, né? Exatamente. A gente já conversou sobre a importância da campanha do Novembro Azul. Eu sempre gosto de deixar claro que em toda entrevista sobre qualquer tipo de campanha que acontece anualmente, ela tem como principal objetivo conscientizar as pessoas para o ano inteiro. Não é somente para o Novembro Azul ou para o Outubro Rosa ou Setembro Amarelo. Essas campanhas, elas são feitas para que a gente tenha uma ênfase, de certa forma, no discurso, né, da campanha, mas é muito importante que a galera entenda que o ano inteiro os cuidados devem ser mantidos e priorizados quando o assunto é saúde, né? Na verdade, de fato, o mês do Novembro Azul é um mês a nível mundial para relembrar os homens da necessidade de procurar o urologista para fazer o check-up urológico. Não necessariamente você terá que ir no mês de novembro. Perfeito. Isso pode acontecer ao longo de todo o ano, né? E o médico urologista, na verdade, nesse mês de Novembro Azul, a importância desse mês é porque o câncer de próstata é uma doença extremamente prevalente. É a segunda neoplasia mais comum nos indivíduos do sexo masculino. Isso é assustador, viu, velho? Isso. Só de 2023 a 2025, os dados do Instituto Nacional do Câncer mostram que 73 mil novos casos por ano vão surgir de câncer de próstata. É muito, é como se fosse a fonte nova e ainda falta gente. Sobra gente. É uma fonte nova lotada de gente, imagine. Não, é assustador. Quando a gente vai pra métrica, a gente vai ver lá o número, mas não tem noção. Mas imagine, um estádio de futebol que tem o limite máximo de 60 mil pessoas, ou seja, um estádio inteiro e mais 13 mil pessoas, 15 mil pessoas, além de um estádio lotado. Então você que é homem, entenda o tamanho da importância de manter os cuidados preventivos. Mas a boa notícia é justamente que o câncer de próstata diagnosticado precocemente, 90% de cura apenas com tratamento cirúrgico, que evoluiu muito com a cirurgia minimamente invasiva, com a laparoscopia, com a cirurgia robótica, deixando menos sequela e uma recuperação mais precoce, sem a necessidade de terapias multimodais, ou seja, sem necessidade de você acrescentar uma radioterapia, de acrescentar uma quimioterapia ou uma terapia adjuvante. Que são tratamentos mais invasivos, né, doutor? Exatamente. Agora, quando a gente fala do cuidado à saúde do homem, que é o assunto que a gente vai tratar hoje, falar de uma forma mais abrangente, é lógico que a gente coloca em prática não só a relação que o homem deve ter com procurar um especialista e estar tendo aquela regularidade no atendimento, mas as práticas também relacionadas a essa saúde. É lógico que o exame, ele tem que ser feito, como eu disse, tudo isso deve acontecer, mas o que é que a gente pode fazer, doutor, dentro da nossa vida, antes mesmo de ter a idade para fazer o exame do toque retal, para evitar no futuro um câncer de próstata? Exatamente isso. Ninguém se atenta. Eu, por exemplo, tenho 30 anos e eu quero chegar aos 45. Na verdade, todo homem, a partir da adolescência, ele já tem que procurar urologista. Boa. Em cada fase de sua vida, você vai ter exames específicos para fazer. Muito bom. Né? Especificamente, após os 50 anos, todos os homens terão que ser submetidos ao exame digital da próstata. E avaliação por meio do PSA, que é aquela proteína, né? Que é lançada na corrente sanguínea a partir das membranas das células basais da próstata, que quando se altera, dá indícios que o indivíduo possa ter algum problema na próstata. Acima dos 45 anos, se você tiver um fator de risco, herança negra, tabagismo, obesidade, sedentarismo, você também já tem que começar a fazer seu exame digital da próstata. E o urologista, na verdade, ele é a porta de entrada para a saúde masculina. Ele que vai promover a saúde do homem através de uma avaliação inicial. Então, nesse mês, a gente sempre está conscientizando. Vamos mudar os hábitos de vida, praticar atividade física, modificar a dieta, uma dieta mais saudável, evitar gorduras saturadas, cessação do tabagismo, diminuição da bebida alcoólica, porque esses são os fatores de risco mais proeminentes, não só para as doenças da próstata, mas também para a saúde de uma forma geral. É isso, eu vou pegar o gancho, João, para te perguntar o seguinte, cara. Quais são as principais... Vamos lá, vamos primeiro do processo da relação com o urologista.
Você falou que desde a adolescência a gente tem que procurar um especialista e ter aquela regularidade ali. Qual é o caminho desse autocuidado que o homem tem no processo de ter uma consulta com o urologista? E qual é, ali na prática mesmo, né? Os atos, exames, os procedimentos que são feitos para que a gente possa estar sempre observando se tiver algum tipo de problema e evitando que algum problema venha aparecer também. Acaba que o urologista ele se torna um médico clínico do homem. Evidentemente que o urologista ele é um cirurgião de formação. Sim. Ele passou pela faculdade, fez sua residência de cirurgia, fez residência de urologia. Sim. E está apto a atuar nas cirurgias do trato urinário e reprodutor masculino. Mas ele se torna a porta de entrada para a procura da saúde masculina. E é lá que você vai fazer seus exames laboratoriais. É tipo o pediatra do homem. Exatamente. Para ser mais claro. Isso. Então você não vai fazer apenas o exame da próstata no urologista. Você vai estar lá para fazer um check-up geral. O urologista vai te pedir exames laboratoriais, vai detectar se você tem uma hipertensão inicial, se você tem uma dislipidemia, que é o aumento do colesterol, se você tem alguma alteração predisponente para o diabetes é uma doença extremamente prevalente. E a partir dali, não é que ele vai te abraçar e te tratar completamente, mas pelo menos ele vai poder te indicar para outros especialistas, se houver necessidade, e se for uma coisa direcionada para a nossa área, iremos tratá-lo e aí acompanhar o paciente. Então, é isso aí que tem que ser feito. Não é a medicina simplista de que o urologista vai lá apenas avaliar a próstata. Você, o indivíduo do sexo masculino, é muito mais do que a próstata. Exatamente. Né? E vem cá, quais são os principais problemas assim que você percebe que acaba cometendo essa sociedade masculina no consultório, no dia a dia? De uma forma geral, na população, as doenças mais prevalentes são as doenças comuns. Hipertensão, diabetes, a dislipidemia. Agora, o indivíduo, a partir dos 40 anos de idade, ele vai começar a apresentar alterações na próstata. Muitas das pessoas não sabem sequer o que é a próstata. A próstata é uma glândulazinha que está lá na região pélvica, entre a bexiga e a uretra. Ela é responsável pela função reprodutora do homem. 98% do volume que o homem ejacula vem da próstata. E a partir dos 40 anos, ela vai fisiologicamente aumentar de tamanho. Em alguns homens, isso vai causar sintomatologia. Em outros homens, isso não vai causar problema. Então, os sintomas que vêm da próstata são sintomas relacionados à parte urinária. Sintomas de esvaziamento, que nós chamamos, né? Dificuldade miccional, jato fino, jato fraco, hesitação na hora de urinar. E os sintomas de ardor, queimação, são sintomas que a gente classifica como armazenamento e esvaziamento. Porém, o grande detalhe da história é que o câncer da próstata, ele é uma doença insidiosa, lenta e que na fase inicial não dá nenhum sintoma. Esse é o problema. Sim. Então, não sinto nada, eu não vou ao urologista. Não dá para ser assim, porque você pode ter um problema ali indolente que, diagnosticado precocemente, vai te levar à cura. E se você deixa de ir, esse problema não vai ser resolvido. Muito bom, doutor. E eu acho que é importante também deixar claro para quem tá aí ouvindo a gente, para entender um pouco mais sobre o que é recomendado, dependendo dessa faixa etária, né? Porque se desde a adolescência a gente precisa ter uma relação com o médico urologista, com o especialista da urologia, eu acredito que deve-se ter essa dúvida se realmente é o momento de se fazer, se é de 6 em 6 meses ou em 1 ano. Como é que você observa e indica que esse paciente ele procure um especialista dependendo da faixa etária ou se realmente é um prazo meio que generalizado? Isso. Acima dos 50 anos, todos os homens terão que ser submetidos à avaliação digital da próstata e PSA. Certo. 45 anos em diante, isso é individualizado. Né? Se o paciente tem histórico familiar de câncer de próstata, se tem uma história de raça negra na família, ele tem mais predisposição, já é recomendado. Entre os 40 e 45 anos, isso é individualizado. Um fato curioso, que eu gosto sempre de citar, é que a campanha de rastreamento de câncer de próstata ela já foi questionada. Em um grande país, por exemplo, nos Estados Unidos da América, em 2017, houve um questionamento sobre a necessidade de rastrear câncer de próstata, porque a descoberta dos tumores iniciais e que só iriam se manifestar 5, 10 anos depois, aumentou, especialmente da era PSA para cá, de 33, 35 anos para cá. Sim. Antes do PSA, 80% dos cânceres de próstata diagnosticados, eles eram cânceres avançados. 10 a 15% apenas dos cânceres localizados. Na era pós-PSA, isso se inverteu. Mas a taxa de detecção do câncer precoce estava tão elevada que os especialistas em medicina clínica começaram a questionar se isso era benéfico ou não. Resultado, passou-se a abdicar durante um tempo da necessidade do rastreamento do câncer de próstata. E o que se viu? Uma maior detecção dos casos de câncer de próstata em fase avançada. Meu Deus. Cujo tratamento, na verdade, não é apenas o tratamento simplista, inicial apenas com a cirurgia minimamente invasiva, e sim a necessidade que eu citei antes de fazer uma terapia multimodal, com radioterapia, hormonioterapia, quimioterapia e mais sofrimento para o homem. Bom, doutor, eu vou te falar, a gente tá falando sobre esse processo do Novembro Azul,
Mas eu vou aproveitar a sua experiência, já que o assunto é saúde masculina, pra tocar num assunto que é um assunto até polêmico, viu? Tá, Ele é polêmico. As pessoas estão com uma mania agora, hein? É influenciador falando disso, é música cantando sobre isso. Quando a gente fala da saúde masculina, né? Por mais que a campanha do Novembro Azul seja a pauta principal. E esse medicamento é o tal da Tadalafila. Tá todo mundo falando. Tem que tomar mesmo. E pá, um monte de novinho. Tem cantor falando publicamente aqui que toma Tadalafila. Aqui no programa eu perguntei ao vivo. Não pode ser assim, não. O uso indiscriminado também deve ser evitado, né? Como é que funciona isso aí, Evidentemente que os medicamentos estão aí para nos ajudar. Certo. Em 1992 foi descoberta a molécula da sildenafila. Foi descoberta acidentalmente para tratar a hipertensão pulmonar. Olha isso. A hipertensão pulmonar é um problema crônico que leva a um aumento da pressão pulmonar e uma diminuição, um aumento da resistência vascular. E aí descobriram que os pacientes que usavam a sildenafila melhoraram a ereção. Opa! E foi assim que começou a se usar esse tipo de molécula. Entendi, tá? rapaz. Essas moléculas elas atuam na parede vascular, promovendo um relaxamento e um enchimento melhor dos vasos e com isso uma melhora da ereção. E aí, mas não pode é usar? pra todos. Veja só, vamos lá. Se você tem uma questão sexual, você tem que consultar o urologista. É o porque básico, né? a disfunção erétil, que é definida como uma incapacidade para manter uma ereção suficientemente rígida para penetração, ela tem 4 causas. Hormonal. Você tem que dosar sua testosterona. Sim. E lembremos hoje que o uso da testosterona está sendo feito de forma indiscriminada. Isso tem que ser muito bem pesquisado e usado para quem precisa. Perfeito. Aí tem a causa vasculogênica, que por mais que nós tenhamos todos os cuidados com a saúde, isso pode surgir por uma questão genética também. Sim. É a causa dos vasos. É aí que a Tadalafila, a sildenafila vão atuar. Mas Se cabe for por esse motivo. Primeiro a gente tem que excluir a causa hormonal, excluir e verificar se a causa é vasculogênica. A causa neurológica, que seria a terceira causa, isso é simples o médico urologista detectar. Se o paciente teve uma manipulação cirúrgica prévia, se o paciente sofreu de um acidente vascular cerebral, você vai ter uma causa neurogênica. Entendi. Ou uma lesão medular. Né? A maior parte das causas para disfunção erétil, a principal causa, na verdade, é psicogênica. Você chega no consultório e tem paciente de 20 anos de idade, iniciando sua vida sexual, às vezes com 17, 18 anos de idade, com problemas sexuais. Isso por uma questão também de autocobrança excessiva. Quando a gente fala de psicogênica, gente, é coisa da cabeça Isso, mesmo. exatamente. Tipo assim, psicológico. É emocional, totalmente psicológico o processo. Tá? Então aí você tem que afastar todas essas causas. E não é incomum também o camarada tá passando por um problema emocional, um estresse grande. Sim. E não é a origem psicológica da disfunção erétil não é só do indivíduo jovem. Perfeito. Às vezes você pega um indivíduo maduro, com família constituída, tá com problema financeiro e tá lá com a disfunção erétil psicogênica. Você vai dar Tadalafila a esse indivíduo, ele vai melhorar? Pode ser que sim, pode ser que não. Se a causa dele, talvez, né? Talvez, mas se a causa dele não for uma causa vasculogênica, se não for uma causa dos vasos, ele melhora, mas o tratamento não é bem por aí. Mas peraí, doutor, isso pode gerar um problema no futuro para essas pessoas? Que é importante falar disso. Sim, especialmente se o paciente tiver uma hipertensão descontrolada, uma arritmia cardíaca, ele usar um medicamento desse sem fazer uma avaliação com o urologista, que vai lhe referenciar se você precisar passar pelo cardiologista, você pode passar mal. Os principais efeitos colaterais, essas drogas são drogas seguras. A gente também não pode deixar de usá-las quando temos critérios para usá-las. Mas existem efeitos colaterais associados ao medicamento. E quais são? Cefaleia, rubor facial. O que diabo é isso? Rubor é vermelhidão facial. Sim, fica com a cara vermelha. Mialgia, que é dor muscular, começa a sentir dor na panturrilha, dor nas costas. Então você tem que passar no urologista para ver se você não tem uma chance de ter esses problemas. Não tendo, o urologista te investigando e achando que você está apto para usar, e se for necessário realmente, né, especialmente nas causas vasculares, é onde vai entrar esses medicamentos, nós iremos prescrever com segurança e você vai ter um excelente benefício. Agora, não dá para você no final de semana, todo final de semana, você começar a tomar Tadalafila. Você vai criar uma dependência emocional. E no dia que você não tomar, você não vai funcionar. E muito pior, no dia que o urologista realmente no futuro te diagnosticar como sendo um paciente que tem necessidade de tomar esse medicamento, você já usou de forma indiscriminada e não vai fazer efeito. Olha o problema aí. E aí não tem mais o que recorrer. Sempre tem um recurso na manga, né? Olha, doutor, pelo que eu entendo, o mais importante é manter os cuidados mesmo e procurar um especialista. Exato, é isso. Exato. Procurar um especialista, individualizar seu caso, não sair procurando ali uma receita de amigo, porque isso vai dar errado em algum momento de sua vida, né? Às vezes o mecanismo de tratamento é um mecanismo mais simples do que você tomar um medicamento. É isso, meu irmão. Procure um urologista, a gente indica Clivale Mais, tá aqui o telefone para quem tá no YouTube, quem tá no rádio. Você pode acessar o site clivalemais.com.br
E lá você vai conseguir marcar a especialidade que você quiser. São mais de 40 especialidades. A gente super indica a Clivale Mais e a gente agradece também ao Dr. João por ter vindo. Porque quando a gente fala sobre isso, doutor, a gente dá a possibilidade do povo entender as nuances por trás da campanha, por trás do assunto e principalmente, às vezes, ajudá-lo a ter um empurrão de procurar um especialista. Porque a gente sabe que no meio da confusão de vida que a gente está vivendo hoje, com o trabalho, tem que ter 2 trabalhos, senão não sustenta, aí trabalha o dia todo, chega cansado. O cuidado com a saúde, infelizmente, é escanteado, assim. A gente deixa pra depois, vai sempre adiando e esperando aquele momento que normalmente é o que acontece, que a saúde fala assim, meu lindo, deixa eu te falar uma coisa, agora não, você vai parar de vez, porque é o que acontece, né? É por isso que a gente fala do quanto é importante incentivar as pessoas a procurar um especialista, a estar sempre procurando um médico de confiança e fazendo esse atendimento para evitar problemas maiores no futuro. Então, te agradeço muito pelo tempo. Muito obrigado, um prazer, estou à disposição sempre. Muito obrigado por tudo. Venha sempre que quiser e mande um abraço pra galera da Clivale. Valeu. Que mais tem especialista, o povo vem daquele jeito. Ah, estourou! Não tem conversa. Ô, véi!